Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao meu canal, né? Mais um vídeo aqui no canal Prof. Aaron. Este é o canal político, né? Porque eu tenho outros canais aí de videoaulas, canal de cultura pop, mas neste especificamente a gente fala sobre o que está acontecendo no mundo lamacento, pantanoso da política brasileira, que essa semana também pegou fogo, né? Ferveu. Porque as coisas assim estão pegando fogo. Nessas vésperas de eleição tá tudo pegando fogo aqui em Brasília. E olha que nós estamos no inverno, hein? Período de frio, mas aqui em Brasília a temperatura política está quente. E como todo mundo deve ter acompanhado aí, essa semana que passou não foi uma semana muito propícia, muito boa para os irmãos, quer dizer, para os irmãos Bozo, né? Os irmãos Bozos não tiveram uma semana muito agradável, né? Porque o Pateta aqui, os dois Patetas, na verdade, né? Acabaram trocando os pés pelas mãos, e aí, meu bem, a coisa foi babado e confusão. Por quê? Porque eles planejavam umas coisas e aconteciam outras. Simples assim, né? Os dois bonitinhos foram para os Estados Unidos para. Quer dizer, um já tá morando lá, né? E aí o outro resolveu ir para lá para encontrar o irmãozinho e os seus comparsas no crime golpista para tentar mais um golpe contra o Brasil, que a gente não pode esquecer de que o governo americano está de olho nas eleições brasileiras, porque eles querem aqui no poder alguém que seja submisso a eles, principalmente porque o Trump tem interesse nas nossas terras raras, nos minérios e em outras cositas mais. Então eles foram para lá para fazer isso, para tramar contra o Brasil e dizer: olha, Trump, se você ajudar a gente a ganhar a eleição, as portas estão abertas. Você pode entrar no Brasil e pegar o que você quiser. Só que aí o tiro saiu pela culatra. Eles incentivaram mais o Trump a atacar o Brasil e o Trump só sabe atacar através de tarifa, né? Veio outro tarifaço e o tarifaço, claro, caiu no colo deles, porque ficou evidente que eles estavam tramando ali contra o Brasil. E no meio desse tarifaço, o Trump ainda começou a atacar o Pix. E aí, meu amor, o Pix já virou uma espécie assim de patrimônio nacional. Você quer ver o brasileiro irritado, é você falar que vai taxar ou que vai censurar o Pix. Isso aí deixa o brasileiro tenso. E aí caiu nas costas deles de novo, porque um dos interesses dos Estados Unidos está relacionado ao nosso Pix. Por quê? Porque o Trump acha que o Pix causa prejuízo às empresas americanas, como as operadoras de cartão de crédito, Visa, Mastercard e etc. E ele quer que as empresas americanas tenham o máximo de lucro possível. Ah, e os brasileiros? Não, brasileiros estão aqui para servir os americanos. O Marco Rubio, que é o cara lá que faz a cabeça do Trump, né? Que é o Olavo de Carvalho do Trump, ele já deixou bem claro que o Brasil e outros países da América Latina não passa de quintal dos Estados Unidos. E aí, esse fuá do Pix pegou pra caramba. O seu Eduardo Bananinha, que é o que fugiu para os Estados Unidos, ele chegou a falar em alto e bom som que o Brasil deveria trocar o Pix, olha aqui, pelo programa americano, né? Que é o tal de Zelle, que é um processo de pagamento semelhante ao Pix, só porém inferior, gente. Porque o Pix, quando você faz ali, você tá ali pagando para a tia da cantina, né? E você passa o Pix, sai na hora. O Zelle, ele tem um delayzinho, né? Essa tecnologia americana. Outro detalhe, o Pix é gratuito. O Zelle é pago, né? O Pix é público, o Zelle é privado. E o Eduardo falou: não, mas a gente pode trocar, a gente tem que negociar, não precisa ser só o Pix, tem o Zelle também. E aí isso caiu como uma bomba. Por quê? Porque enquanto o irmão dele estava falando, não, mas eu não pedi para acabar com o Pix. Aí veio o outro e falou, não, a gente pode negociar, né? Pode mudar aí a forma de pagamento. Desmentindo o irmão.
E falando em desmentir, gente, olha, a gente sabe que essa família é chegada numa mentira. Mas eu confesso pra vocês que às vezes até me surpreendo o quão mentirosos eles são. Não deu nem um pouquinho que o Eduardo tinha falado esse lance do Pix aí com o Zé. E quando começou a pegar mal nas redes sociais, o que que ele fez? Ele correu para falar que não tinha feito. Aí tem até essa reportagem aqui do ICL, né, que mostra, ó. é, Aflito com repercussão, Eduardo tenta desmentir o que falou sobre o Pix e o Zelle. O blogueiro Paulo Figueiredo também publicou vídeo chamando de criminosos jornalistas que publicaram a informação. A informação, gente, a informação que ele mesmo tinha falado, né? Aí, ó, diante da repercussão negativa ao vídeo que sugeriu que o Brasil abra mão do Pix em troca de instrumento digital de pagamento dos Estados Unidos, o Zelle, para agradar Donald Trump, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro fez outra gravação tentando desmentir a própria fala. Abre aspas. Eu absolutamente jamais disse isso. Ai, será que não disse não, amigo? Vamos ver aqui o videozinho dele. Olha, esse aqui é um videozinho dele falando a respeito do assunto. Eu vou desligar o meu microfone rapidinho para ver se dá para gravar com áudio para vocês ouvirem. Só um minutinho, vamos lá. E esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao PIX, como, por exemplo, o Zelle, que é o PIX dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importa 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês. Viram aí, meu povo? O bonito falou em alto e bom som que sim, o Brasil deveria negociar com os Estados Unidos e considerar usar o sistema de pagamento digital deles, que é o tal do Zelle. É uma família de entreguistas. E o mais louco é que é uma família de mentirosos compulsivos. Eles mentem, mas mentem descaradamente e depois falam: não, eu não falei isso. E por que que eles se sentem seguros em mentir e se desmentir o tempo inteiro? Porque eles sabem que quem vota neles não tem um senso crítico apurado. Não são pessoas que estão preocupadas com a verdade. São pessoas que estão preocupadas com o que eles falam. Qualquer coisa, qualquer coisa que eles disserem será considerada. Então não são pessoas muito afeitas à verdade. A massa que vota na família Bolsonaro não é uma massa comprometida com a verdade. Não é uma massa preocupada com a corrupção, por exemplo. Porque se fosse um povo que tivesse realmente preocupação com corrupção, com desvio de dinheiro, com desvio de verba, essas coisas todas, eles já estariam horrorizados com tanto de dinheiro de aposentados, de contribuintes que foram desviados para patrocinar aquele filme. E por falar em filme, olha que maravilha. A produtora, né, do filme explodiu essa semana também, e aqui em Brasília mais um fuá, que a produtora de Dark Horse, né, teve contrato de 5 milhões com o DF na gestão Ibanez. Quem é Ibanez? O nosso ex-governador, um cara de extrema direita, aliado da família Bolsonaro. Simples assim. Então, se você pegar todas as prefeituras que tem por aí da extrema direita, estados também, vocês vão ver que há algum tentáculo dessa produtora no meio, dessa senhora. Inclusive, ontem, né, saiu mais uma notícia aí de que ela contratou para um evento religioso, porque são todos de igreja, tá, gente? São todos gospels. Ela contratou para um evento aí de igreja com dinheiro público também por 50 mil reais, se não me engano, a esposa do queridíssimo Silas Malafaia, para
fazer uma presença VIP lá. Que maravilha, né? Que show. E aqui em Brasília, tecnicamente, essa senhora recebeu 5 milhões para, ó, para o, né, esse Instituto Conhecer Brasil, que previa, gente, trabalhar. Cadê? Olha, isso aqui, ó. O projeto previa capacitação de professores, uso de impressoras 3D, kit de eletrônica, plataformas digitais, ferramentas de monitoramento pedagógico e laboratórios móveis, chamado de Smart Labs. O plano de trabalho também menciona o uso de ferramentas como Google Analytics, esse aqui outro não sei, Tableau, sei lá, Google Forms, Zoom, Microsoft Teams e sistemas digitais de monitoramento. Eu andei perguntando a vários colegas professores aqui em Brasília se a escola deles havia sido contemplada com esse projeto, se eles tinham participado desse treinamento, dessa capacitação. E para minha surpresa, né, não conheci nenhuma escola, nenhum professor que tenha recebido algo desse instituto para sua capacitação. Onde foram parar esses 5 milhões? Talvez um filme do Bolsonaro, né? No mesmo lugar onde foram parar os bilhões do BRB e do Banco Master, que foram desviados e quebraram o Distrito Federal. Ó, na boa, gente. Se esse ano o brasileiro não fizer um limpa no Congresso Nacional, no Senado, nas câmaras estaduais e tirar essa gente do PL, do PP, do Republicanos, que mais? Do Novo, esse Missão que é um puxadinho do Novo, a gente vai acabar virando uma Argentina. Vai terminar como a Argentina, trabalhador tendo que trabalhar 12 horas por dia, sendo escravizado. Vamos virar realmente uma colônia americana, digamos assim. Cara, é a sobrevivência do nosso país, é a sobrevivência do nosso povo, é a sobrevivência dos nossos direitos adquiridos durante anos e anos de luta que estão sendo ameaçados pela extrema-direita. A gente precisa combater essa extrema-direita com unhas e dentes. Não dá para deixar esse povo continuar no poder. E não estou falando só de eleger o presidente da República, não. Repito, a gente tem que mudar a cara das casas legislativas. Congresso, Senado e câmaras estaduais e distrital, aqui em Brasília, precisa ser reformulada. Precisamos de políticos com pensamentos mais progressistas e que defendam o interesse do povo, dos trabalhadores. Não vamos votar em militares, gente, não vamos votar em religiosos, não vamos votar em empresários, em agricultores, vamos votar em gente do povo, tá certo? Bem, eu quero saber qual é a opinião de vocês a respeito dessa semana tenebrosa dos irmãos patetas e sobre esse acordo que eles teriam feito ali, né, supostamente nos Estados Unidos para desbancar o Brasil a fim de ganhar as eleições. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E antes de sair, dá um joinha, compartilha o vídeo, comenta, enfim, faz tudo que tem que fazer para que a plataforma entenda a relevância. É isso, meu povo. Vou nessa, mas eu volto.